No universo de Kaiju Hachigou, a humanidade desde séculos atrás precisou se fortificar para enfrentar os temidos Kaijus, que são monstros sinistros que atacam, matam e devastam tudo à sua frente. Diversas organizações foram sendo criadas pelo mundo inteiro a fim de combater esses seres, mas dentre todas elas, a que mais se destaca é a Força de Defesa Anti-Kaiju do Japão, que é um grupo militar especializado em derrubar e neutralizar Kaijus. Nesse grupo existem os humanos mais poderosos e bem treinados do mundo inteiro, e hoje vamos conhecer justamente eles. Os 10 humanos, membros da Força de Defesa Anti-Kaiju mais poderosos que existem em Kaiju Hachigou, do mais fraco para o mais forte. Lembrando rapidamente, rapaziada, vamos dar uma menção honrosa a alguns personagens aqui, que são sim super poderosos e com toda certeza estariam nessa lista, mas que até agora no mangá simplesmente não tiveram feito nenhum, como por exemplo alguns capitães. Dessa forma colocamos outros personagens que tiveram mais feitos aqui, beleza? E já os personagens são a Hikari Shinomiya, capitã antiga da 2ª divisão, Jogo Ogato, capitão da 4ª divisão, Juri Garashi, o capitão atual da 2ª divisão e por último, Soichiro Hoshino, capitão da 6ª divisão. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com o nosso 10º lugar e temos o Aoi Kaguragi. E já o Aoi Kaguragi é um jovem membro da 3ª divisão das Forças de Defesa Humanas, porém que atualmente foi temporariamente transferido para a 2ª divisão após a destruição da base de Tashikawa. E o Aoi é conhecido por ser bem alto e musculoso, além de ter um comportamento muito sério e rígido, buscando sempre as melhores condições para estar no topo e superar os outros ficando mais forte. E ele era um gênio na Força de Autodefesa Terrestre do Japão, mas acabou recusando seu futuro nessa organização, porque o seu maior desejo era ingressar na Força de Defesa Anti-Kaiju, e já que ele admirava demais a capitã Mina Ashiro. E ele é conhecido principalmente pela sua capacidade física de alto nível, tendo ficado em primeiro lugar no teste de aptidão física. E inicialmente o Aoi conseguiu liberar apenas 15% do poder de seu traje de combate, mas após um rígido treinamento sua eficácia aumentou para 25%. E ele é visto sempre lutando com um rifle com suas balas explosivas e até uma arma com capacidade de liberar choques fortíssimos ao entrar em contato com Kaijus. Nosso nono lugar pertence ao Haruichi Izumo. E já o Haruichi Izumo é outro novato das Forças de Defesa Anti-Kaiju, sendo um dos membros mais notáveis na 3ª divisão, e que também foi temporariamente transferido para a 2ª divisão após a destruição de sua base. Haruichi Izumo é bem descontraído e zoeiro, mas também tem um lado bem observador e astuto. E vale lembrar que ele faz parte da família dona da Izumo Tech, que é a maior e principal fabricante de armas anti-kaiju do mundo. Formado na Universidade de Neutralização de Tóquio, Haruichi Izumo, após passar no teste e entrar nas Forças de Defesa, conseguiu inicialmente liberar 18% do poder de seu traje de combate. Porém, durante o ataque do Kaiju número 10, a base de Tashikawa, ele conseguiu evoluir e agora libera 36% do seu poder máximo, coisa que deve ter aumentado ainda mais atualmente, e já que ele não apareceu com tanta frequência no mangá depois disso. Haruichi Izumo é conhecido por ser um exímio atirador, e ele também é um fanato da Mina Ashiro. Vimos que ele tem uma eficácia absurda usando seu rifle, mas após passar pela 2ª divisão, Haruichi agora usa um arco capaz de disparar 3 tiros ao mesmo tempo, com um veneno fortíssimo que consegue paralisar facilmente um kaiju alvo. Nosso 8º lugar pertence ao Iharu Furuhashi. E já o Iharu é um oficial da 3ª divisão das Forças de Defesa Anti-Kaiju, que após a destruição de sua base foi transferido temporariamente para a 4ª divisão, sendo o famoso biruta da turma com um sangue quente que é extremamente orgulhoso e que odeia se sentir inferior a qualquer um. E já o Iharu é um novato com potencial infinito, principalmente pelas suas características únicas, e ele inicialmente conseguiu liberar apenas 14% do poder de seu traje de combate, que posteriormente foi aumentado para 20% após 2 meses de treino, e atualmente ele consegue liberar 24% de poder de forma estável. E já o que torna o Iharu tão temido é a sua estrutura cerebral única, aonde ele consegue se adaptar de forma diferente de outros soldados e consegue ter picos de poder momentâneos com seu traje de combate. Por exemplo, ele consegue ir de 24% para 42% de poder liberado de uma hora para outra e por um curto período
de tempo. E já o capitão da 4ª divisão, Ogata, que é outro que tem esse mesmo efeito, comparou Iharu com ele mesmo em questão de força. E já o Iharu é o 3º caso registrado na história de um Flash Adapter, que é causado pela sua estrutura cerebral única, que não permite que sua força liberada seja mantida por muito tempo. Dessa forma, Iharu aproveitou esses picos de poder altíssimos e criou um estilo de luta rápido e explosivo que domina seu oponente rapidamente. Para termos noção, ele conseguiu chegar a liberar 88% do poder de seu traje rapidamente, colocando ele no mesmo nível de um capitão. Mais um temos nosso 7º lugar e temos o Leno Ishikawa. E já o Leno Ishikawa é um dos principais personagens de Kaiju Hachigou, sendo o melhor amigo do protagonista Kafka Rebino. E o Leno faz parte da 3ª divisão das Forças de Defesa Anti-Kaiju, e assim como seus amigos também foi transferido depois que sua base foi destruída. No seu caso, ele foi para a 4ª divisão. E ele é conhecido por ser um jovem calmo e controlado, e que no campo de batalha se torna um soldado determinado e direto, capaz de criar estratégias únicas para vencer os kaijus. E já o Leno se tornou um as na manga para as forças de defesa anti-kaiju, e vamos entender isso já já. E inicialmente ele foi capaz de liberar apenas 8% do poder de combate do seu traje, que posteriormente foi aumentado para 18%, depois 43%, e atualmente está em 51%. Mas o que de fato fez o Leno se tornar essencial foi a sua compatibilidade única com a arma de número 6, que é a arma mais poderosa e perigosa das forças de defesa anti-kaiju, que foi feita do corpo do kaiju número 6, dito por ser o kaiju mais poderoso do passado, e consequentemente o Rei Kaiju. E já essa arma é tão poderosa que mesmo anos após a morte do kaiju número 6, não havia aparecido nenhum humano capaz de usar essa arma criada pelo seu corpo. E após o Leno se mostrar compatível, as suas habilidades e capacidades físicas aumentaram drasticamente, permitindo que ele vencesse um bando de kaijus facilmente. E não só isso, usando a arma número 6, o Leno agora pode usar o poder da criocinese, sendo capaz de liberar grandes quantidades de gelo e energia congelante do seu corpo. E ele já tem efeitos como liberar gelo de seus pés para manter o equilíbrio, se torna capaz de congelar os seus inimigos com um simples toque de mão, e ainda conta com 16 canhões FN-006, que permite que ele tenha muito mais eficiência usando seus golpes congelantes. Soshiro Hoshina chegou a afirmar que Leno tem potencial altíssimo para se tornar capitão das forças de defesa no futuro. Nosso 6º lugar pertence a Soshiro Hoshina. E ele que é o vice-capitão da 3ª divisão das Forças de Defesa Kaiju. Soshiro faz parte da famosa família Hoshina, que é um renomado clã de espadachins do período Muromachi. E ele é conhecido por ser um combatente muito poderoso, capaz de lutar tranquilamente no mesmo nível do Kaiju número 10. E já o seu irmão mais velho, capitão da 10ª divisão, Soichiro Hoshina, já chegou a afirmar que Soshiro está acima de todos na família Hoshina, seja no passado ou do presente. Tudo isso aumentou consideravelmente depois que Soshiro usou a arma número 10, tendo todos os seus atributos físicos melhorados drasticamente, devido a essa ser a primeira arma kaiju da história da força de defesa a ter uma mente própria, já que foi criada enquanto o kaiju número 10 ainda estava vivo. E já sua capacidade de luta é tão, mas tão grande, que Soshiro chegou a conseguir liberar 92% do poder máximo de combate de um traje de combate padrão das forças de defesa, e 100% de poder com a arma de número 10. Tudo isso aliado às suas habilidades excepcionais como espadachim, tornou Soshiro um matador de kaiju nato. E já o nosso 5º lugar pertence a Kikoru Shinomiya. E já Kikoru é a filha do diretor-geral das Forças de Defesa, que é o Izão Shinomiya, e atualmente faz parte da 1ª divisão também. E ela é uma jovem garota com longos cabelos loiros, possuindo uma personalidade arrogante e orgulhosa, sendo muito confiante em suas capacidades e não possuindo remorso nenhum em desprezar e humilhar aqueles que ela considera inferiores a ela. Mas no fundo, ela se preocupa sim com seus companheiros de equipe e faz de tudo
para evitar baixas ou ferimentos graves no campo de batalha. Já Kikoro é a filha de dois famosos ex-soldados de alto escalão das forças de defesa, e é claro, nasceu com um talento enorme, sendo uma grande prodígio. Mesmo sendo uma novata, ela já é bem mais habilidosa que seus superiores, e em combate é dito que ela é incomparável. E já por isso seus superiores decidiram tornar Kikoro um elemento-chave na força de defesa Kaiju. Depois de receber a arma número 4 do capitão Gen Narumi, os atributos físicos já excepcionais de Kikoro evoluíram ainda mais, permitindo que ela treinasse facilmente com o próprio Gen, mesmo que seu capitão também usasse armas de números, e também que conseguisse eliminar facilmente um Kaiju de nível de fortitude de 7.0. E é claro, ela também foi responsável por eliminar o Kaiju de número 15, que possuía nível de fortitude de 9.0. Kikoro até agora conseguiu extrair cerca de 94% do poder de seu traje, deixando ela com capacidade de evolução ainda maior, mesmo que hoje ela já possua um desempenho igual ao de um capitão. Vimos que ela tem habilidades como voo, força, velocidade e resistência super aprimoradas, e ainda tem a sua arma principal, que é o Axen Manshipo, que é a sua arma pessoal, que é um machado gigante, que deixa ela altamente habilidosa em matar kaijus. Próximo temos nosso quarto lugar e temos a Mina Ashiro. E ela é a capitã da 3ª divisão das forças de defesa, sendo uma das mulheres mais fortes do mundo inteiro. E a Mina é uma jovem com longos cabelos escuros presos e um rabo de cavalo, sendo uma mulher muito rígida e determinada, que leva o seu trabalho muito e muito a sério. E já isso acontece principalmente para cumprir a promessa que ela fez quando era uma criança, de que queria derrotar todo e qualquer kaiju que existisse no mundo. Sendo uma capitã, a Mina é uma combatente incrivelmente poderosa, e ela é conhecida por muitos como a mais forte capitã das forças de defesa, e já foi capaz de neutralizar centenas de kaijus em sua curta carreira. E ela é conhecida também por dominar armas e ter uma habilidade com tiros excepcionais, e a Mina é capaz de dominar kaijus gigantes com apenas alguns tiros. E já o próprio diretor-geral Itami afirma que ela é a única pessoa no mundo capaz de trabalhar com armas maiores de forma tão eficiente, e que se a Mina estivesse na ativa há 10 anos atrás, contra o kaiju número 6, os danos ocorridos na época poderiam ter sido mitigados para menos de 1/3. Izão Shinomiya chegou a declarar que ela seria o elo perdido, que mudaria a neutralização kaiju para todo sempre com as suas habilidades. E já em níveis ainda mais absurdos, até mesmo o kaiju número 9 reconhece e admira a força de Mina, e ela já chegou a liberar 96% da força do traje de combate padrão das forças de defesa, e também pode usar a sua liberação total, que traz à tona o poder máximo de seu traje. Mas como dito, a sua principal característica é ser uma mestra atiradora de alto nível, sendo conhecida como a assassina da classe supergigante mais forte das forças de defesa. E abrindo nosso pódio, nosso terceiro lugar pertence a Izão Shinomiya. E já o Izão Shinomiya foi o diretor-geral das forças de defesa no passado, sendo o pai de Kikoro Shinomiya e também o marido de Hikari Shinomiya, sendo no passado também o 6º capitão da 1ª divisão. E o Izão foi mostrado como um homem de meia idade, sendo bem alto e bem forte também, tendo uma personalidade bem autoritária e séria, e sendo extremamente exigente tanto com seus subordinados quanto com sua própria filha. E já inclusive o Izão sempre amou profundamente sua esposa, e perder em batalha no passado deixou as suas emoções muito afetadas, se tornando frio e distante, e exigindo que a sua filha, que é uma grande prodígio, se tornasse um soldado perfeito, passando para ela toda a experiência que ele teve durante anos e mais anos comandando as forças de defesa, tudo com o intuito de sua filha não ter o mesmo fim que a sua mãe. Izão Shinomiya tinha autoridade absoluta dentro da organização, e isso foi conquistado através de seus feitos absurdos. No passado ele era conhecido por ser o soldado mais forte em toda a história da força de defesa. Ninguém e absolutamente ninguém era capaz de superá-lo. Porém, já no presente, ele afirmava que a idade havia chegado para ele e que ele era apenas uma sombra de seus tempos de glória. E ainda assim, mesmo fora de seu auge, o Izão foi capaz de lutar no mesmo nível do Kaiju número 8 Furioso e também quase matar o temido Kaiju número 9. E os níveis de seus atributos físicos eram absurdamente altos, e ele ainda possuía a arma de número 2, sendo capaz de usar a liberação total de sua arma e traje, trazendo a força completa do Kaiju número 2 para si. E já os seus golpes elétricos eram simplesmente sinistros e poderosos, e a sua dominação de artes marciais era de mais alto nível também.
E já o segundo lugar pertence a Gen Narumi. Já o Gen Narumi é o 7º capitão da primeira divisão das forças de defesa, e ele é também o mentor de Kikoro Shinomiya, bem como é o mais forte combatente da força de defesa do Japão inteiro. E o Gen é um jovem atlético que, apesar de ter um comportamento sério e frio em frente a seu batalhão, ele na verdade esconde uma personalidade preguiçosa e até mesmo bem infantil. E já o Gen é um gênio absurdo que possui o mais alto nível de treinamento também, recebendo mentoria exclusiva de Izão, que foi o soldado mais forte do passado e possui uma experiência extrema em batalha. Não é à toa que o Gen se tornou o capitão da divisão mais forte de todas, e hoje é conhecido como o combatente anti-kaiju mais forte do Japão inteiro. E o próprio Izão reconheceu que o nível de habilidade de Gen logo superaria o seu, e por isso ele continuou a treinar o seu aluno sem parar, e dava o seu máximo para que Gen se forçasse a superar os seus limites todos os dias. E já alguém foi capaz de derrotar facilmente a duplicada beta do Kaiju 9, e também surrar o Kaiju 11 até matar o monstro marinho. E ele possui uma habilidade chamada de previsão após ter a retinas do Kaiju número 1 implantadas em seus olhos. E o Gen agora pode ver os impulsos cerebrais através dos corpos dos seres vivos. E isso permite que ele possa prever quando e aonde o inimigo irá atacar, e assim os seus próprios ataques se tornam inevitáveis. Gen ainda pode usar a arma número 1, a arma mais antiga já criada, que foi criada justamente do Kaiju número 1. E ele é capaz de liberar 98% do seu traje de combate padrão das forças de defesa, porém enquanto usa a arma número 1 ele é capaz de usar a sua liberação total de força, trazendo à tona todo o poder do Kaiju número 1. E ele é conhecido ainda por ter atributos físicos de outro mundo, ser um mestre em artes marciais e ter uma maestria absoluta com a sua baioneta, permitindo que ele manipule sua arma pessoal com a habilidade máxima, sendo capaz de matar um Kaiju de nível Yonju com nível de força 7.2 com extrema facilidade. Por fim, o nosso primeiro lugar pertence a Kafka Ribino. Kafka é o fortíssimo Kaiju número 8, sendo um dos Kaijus mais imensamente poderosos, com uma capacidade de evolução simplesmente infinita. E já o Kafka é o protagonista do anime e um dos oficiais da Força de Defesa Humanas, e ele antes pertencia à terceira divisão, mas foi recentemente transferido para a primeira divisão, vulgo a mais poderosa. E o Kafka se tornou incrivelmente forte após um Kaiju desconhecido entrar em sua boca, e após se fundir com o seu corpo, ele obteve o poder de se transformar em um Daikaiju humanoide, ganhando várias e várias habilidades insanas. Kafka inicialmente mal sabia usar os seus poderes, na verdade ele mal sabia quais poderes possuía, mas conforme foi treinando, lutando e passando por situações difíceis, ele foi capaz de usar os seus poderes de forma cada vez mais e mais avançada. E já em sua forma de Kaiju, Kafka possui um nível de fortitude de 9.8, já superando o Kaiju número 6 e consequentemente o Rei. Vimos que ele foi capaz de vencer outros Kaijus incrivelmente poderosos com muita facilidade, e várias vezes foi capaz de vencer e ferir o Kaiju número 9 também. E já em sua forma humana, Kafka é o único membro da tropa de forças de defesa a liberar 0% do seu poder de traje, que depois aumenta para misérios 1%, mas isso também acontece pela sua natureza Kaiju. Em sua forma Kaiju, ele possui um nível de força completamente gigantesco, sendo capaz de superar as capacidades físicas de Izão Shinomiya. Tem uma durabilidade colossal com uma pele incrivelmente dura, sendo capaz de resistir facilmente a tiros, e ele mal sentiu dor quando Soshiro cortou várias e várias vezes. E já sua velocidade é super insana também, tendo reflexos praticamente insuperáveis, e ele é capaz de escapar de ataques de espada extremamente rápidos de Soshiro também, isso com relativa facilidade. E além disso, Kafka ainda é capaz de energizar o seu corpo com energia elétrica que flui através de sua coluna, na maioria das vezes sendo usada para liberar feixes de energia incrivelmente poderosos. Mas não para por aí, o Kafka pode usar metamorfose, gigantificação, e também é capaz de se regenerar, curar membros perdidos e etc. Mas gasta muita energia e resistência para isso. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também. Conto com a ajuda de todos vocês, e é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!